E aí pessoal, tudo certo? Ontem então, olha só, hoje é dia 1º de outubro, tá? A gente vai fazer alguns exercícios do concurso de ontem, de Guararapes, tá? Eu selecionei algumas questões aqui das provas de diretor escolar, de professor de educação básica e de fiscal tributário ou fiscal do ISS. Então, selecionei acho que duas questões de cada, duas questões de cada de matemática, só para a gente ver qual o enfoque maior que a VUNESP deu, tá? Se ela cobrou tudo o que a gente esperava, ou se ela veio com alguma coisa nova, uma novidade, né? O gabarito sai amanhã, pela manhã, acho que 10 horas da manhã, mas a gente já vai resolver certas questões aqui, aquelas que talvez tenham gerado um pouco mais de dúvida nos candidatos. Só um recadinho, a gente teve o nosso curso com foco total no concurso de Guararapes, tá? Foco total VUNESP, e na semana que vem, agora no dia 6, inicia o nosso próximo curso, também com foco total VUNESP, para o concurso da cidade de Araçatuba, do município de Araçatuba, né? Um concurso excelente, muitos cargos, cerca de 284 cargos, vagas, aliás, para 47 ou 48 cargos, tá? E a gente vai dar um curso nos mesmos moldes que a gente deu para o concurso de Guararapes, tá? Ah, mas eu já fiz o curso para Guararapes, já resolvi várias questões atualizadas, 2017, 2018 aí com vocês, mas veja, a gente vai incluir juntamente com as que foram feitas, tá? A gente vai incluir as questões dos concursos recentíssimos da VUNESP, tá? Por exemplo, concurso de setembro e concurso também que ocorrerem em outubro, tá? Concurso de Guararapes, de Ferraz de Vasconcelos, tá? Então todas as questões que forem cobradas, né, até o mês de novembro por aí, vão ser dadas aqui no curso, tá? Sempre muito atualizado e focando realmente naquilo que a VUNESP vem cobrando, tá? Então a gente vai resolver algumas questões e se você tiver interesse, venha aqui, converse com a gente, que o nosso curso realmente, os nossos cursos, aliás, eles são sempre focados na banca do concurso, tá? E vamos dar com certeza um excelente curso para o município de Araçatuba, tá? Queremos realmente que você conquiste sua vaga, conquiste a sua estabilidade financeira, ok? A gente vai resolver então agora, pessoal, a questão 25 da prova de fiscal do ISS aí, tá? Tributário. A questão diz que um bloco de gesso com a forma de um prisma reto de base retangular com 30 centímetros de altura teve uma de suas faces pintada, conforme mostra a figura a seguir, cujas medidas indicadas estão em centímetros. Aí ele deu a figura para a gente e disse ainda embaixo: sabendo que o volume desse bloco é 1.200 centímetros cúbicos, a razão entre a área da base e a área da face pintada é. Então vamos ver como a gente resolve essa questão aqui na lousa. Vamos lá. Eu fiz a figura então aqui do cubo dado, né? Esse bloco maciço de gesso. Tentei representar aqui. Veja que ele deu a altura do bloco. Esse bloco, ele é retangular, certo? A base dele é um retângulo. E a lateral também é um retângulo. Ele nos deu o valor do volume, que é igual a 1.200 centímetros cúbicos, né? Só relembrando, volume é igual a comprimento, largura, vezes altura. Só que, como a base desse cubo, tá? Desse bloco de gesso é um retângulo, a gente pode substituir comprimento e largura pela fórmula da área da base, ou seja, da área do retângulo, a área da figura da base,
que seria a área do retângulo, base vezes altura. A base do retângulo é 5, a altura ou largura do retângulo é x, desse retângulo da base. Resolvendo aqui, a gente vai encontrar x igual a 8. O que é esse x? É a largura do retângulo da base. Tudo bem? Feito isso, a gente consegue encontrar então o valor da área do retângulo vertical, tá? Como que a gente faz? Então eu retirei esse retângulo vertical aqui da parede e separei aqui na figura ao lado. Veja, a gente tem a altura desse retângulo, que é igual à altura do gesso aqui, do bloco de gesso, e a gente tem a base desse retângulo, que agora é igual a 8, que é igual a x. Veja, que esse 8 é a mesma coisa daqui, tá? Era x, agora é 8. Então, fazendo base vezes altura, a gente chega ao valor de 240. Então, a área da base é 40 e a área do retângulo lateral, aqui da parede lateral, é 240. Ele quer apenas a razão entre a área dessa base e a área do retângulo lateral. Fazendo as contas ali, 40 sobre 240, simplificando, por 40 dá 1 e por 40 dá 6. Então, 1/6, a resposta seria letra B. Agora a gente vai passar para a questão 23, que também caiu na prova de fiscal tributário no domingo em Guararapes. A questão diz que, utilizando 3 litros de determinado tipo de tinta, é possível pintar uma superfície de 18 metros quadrados, com 2 demãos. A superfície que pode ser pintada utilizando-se 5 litros dessa mesma tinta, dando 3 demãos, veja que a gente nota facilmente que trata-se de uma questão relacionada à regra de 3 composta, né? Isso foi exaustivamente dado em nosso curso aqui, o curso que foi focado no concurso de Guararapes. Sobre esse tema aqui a gente deve ter resolvido pelo menos umas 15 a 20 questões, tá? De regra de 3 composta. Como que a gente vai fazer essa questão? Vamos lá. A gente sempre monta uma tabela colocando no eixo vertical as relações que ele nos dá, tá? As grandezas. No caso, litros, superfície e demãos. Veja, ele falou que com 3 litros a gente consegue pintar uma superfície de 18 metros quadrados, né? Utilizando 2 demãos. E com 5 litros a gente conseguiria pintar qual superfície, qual tamanho de superfície, né? Utilizando 3 demãos. É bem simples de fazer esse tipo de questão utilizando a nossa técnica aqui, né? Primeiramente, a gente aponta a seta para o X, tá? Feito isso, a gente sempre vai tampar uma das colunas e vai fazer a pergunta. Bom, se com 3 litros eu pinto uma superfície de 18 metros quadrados e com 5 litros eu vou pintar uma superfície maior ou menor? Veja, se eu tenho mais litros, consequentemente eu consigo pintar uma superfície maior. Então a gente aponta para o maior. Entre 3 e 5, 5 é maior. Então a gente aponta a flecha para o 5. Vamos tampar essa outra coluna. Agora, utilizando 2 demãos, a gente pinta uma superfície de 18 metros quadrados. E utilizando uma demão a mais, 3 demãos, a gente vai conseguir pintar uma superfície maior ou menor? Veja aqui, eu vou utilizar mais tinta, eu vou gastar mais, porque eu vou fazer uma demão a mais. Logo, eu vou conseguir pintar, nesse caso, uma superfície menor do que a anterior. Aí verificamos que entre o número que está em cima e o que está embaixo, o de cima é menor, 2 é menor. Então apontamos a flecha para cima, ok? Então a nossa relação aí ficou inversa.
Depois é só igualar, tá, pessoal? A gente coloca 18 sobre x no sentido que estava, iguala, porque é o x que a gente quer achar o valor. Coloca 3 sobre 5, também no sentido que estava, vezes, aí a gente inverte aqui a última fração, tá? E agora vamos resolver, né? Para resolver esse tipo de questão, vamos utilizar simplificação, tá? Precisa fazer tanta conta quanto parece aqui. Primeiro, a gente sabe que 18 é múltiplo de 6 no caso, né? Então a gente pode pegar 3 dividido por 3 dá 1. 18 dividido por 3 dá 6, ok? Depois, 6 e 3 ainda. 3 dividido por 3 também dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Veja, a gente ficou com 2 sobre x igual a 1, 5 vezes 2, 10. Como que a gente faz quando a gente tem uma igualdade de frações? Basta cruzar, né? Cruzando, a gente leva o x lá para cima, fica igual a 20, tá? Então, nesse caso aí, a medida da superfície final que a gente conseguiria pintar utilizando 3 demãos e 5 litros seria 20 metros quadrados, ok? Então a resposta aí seria a letra I. Tudo bem? Questão bem simples aí e que com certeza nossos alunos não tiveram dificuldades para fazê-la. Mais uma questão, pessoal. Agora a gente vai para a questão que caiu no concurso de Professor de Educação Básica 1, tá? Também na prova de ontem. Essa questão aqui é a questão 28. Vamos acompanhar a leitura então. O gráfico representa a distribuição de 720 alunos matriculados nos segundos, terceiros ou quarto anos de uma escola. Sabendo-se que o número de alunos matriculados nos terceiros anos corresponde a 4/3 do número de alunos matriculados nos segundos anos, o número de alunos matriculados nos quartos anos é igual a... Ou seja, ele dá primeiramente um gráfico em pizza, correto? E posteriormente ele quer saber qual o número de alunos matriculados nos quartos anos, tá? Como que a gente resolve essa questão facilmente, tá? Primeiro, é uma questão que vai tratar aí, ainda que não pareça, de geometria, tá? É uma questão que a gente resolve com conhecimento de geometria. Por quê? Vejam que neste gráfico aqui, ele colocou o nosso ângulo reto, tá? Uma circunferência tem quantos graus, pessoal? Tem 360 graus, correto? 360 graus. Veja aqui, ao colocar 90 graus, quanto que 90 representa de 360? Se a gente fizer uma relação aqui, ó, dividindo por 90 dá 1, dividindo por 90 embaixo dá 4, ou seja, é 1/4 da circunferência. E o que representa esse 1/4 da circunferência? Aqui está representado os alunos dos segundos anos, tá? Então, fazendo aqui, ó, eu sei que x, que é a circunferência total, que o total de alunos tem o valor de 720. E segundos anos? A gente não viu que é 1/4 de x? 1/4 de 720 é só dividir. 720 por 4 é igual a 180 alunos, tá? E nos terceiros anos? Ele disse que é 4/3 de 180. Resolvendo também aqui, de 180 por quê? Do valor dos segundos anos, ó. 4/3 dos alunos matriculados nos segundos anos. Segundos anos, a gente viu que é 180, 4/3 de 180 é igual a 240.
Aí facilmente a gente consegue encontrar o valor dos alunos matriculados nos quartos anos, que fica igual 720, que é o total, menos os matriculados nos terceiros anos, menos os matriculados nos segundos anos. Fazendo a conta aqui, a gente chegaria no resultado de 300 alunos, que seria a resposta letra E. Tá? É um exercício que mexe um pouco com resolução de solução problema, tá? Associado a um conhecimento de geometria, tá? Mas é uma questão relativamente fácil. Aliás, essa parte de PEB, as questões de PEB, dessas 15 questões aqui, foram todas dadas, tá? Foram todas muito bem batidas aqui em nosso curso, a exaustão, tá? Todas as questões foram quase que dadas em sua igualdade, tá? O que foi alterado, na verdade, no concurso foram só valores, tá? A gente fez muitas questões desse tipo aqui, do tipo de MDC, que também foi cobrado em prova, e a gente viu que das 15 questões, a gente conseguiria resolver com facilidade, sem muita dificuldade, pelo menos umas 12 questões, tá? Foi uma prova de médio para fácil. Agora, pessoal, a gente vai resolver a questão número 26, também da prova do concurso de professor de educação básica 1, tá? E essa questão aqui, quem acompanhou o meu vídeo no sábado anterior ao concurso, um dia antes da prova, eu disse que com certeza iria cair uma questão de MDC, tá? Porque a VUNESP vinha cobrando questões de MDC de um tipo e de outro. Ela cobrou aqui da maneira mais simples, tá? Mas confirmando aí a nossa dica de que seria realmente objeto de questão. Então vamos acompanhar a questão aí. Um total de alunos, de 420 alunos, desculpem, sendo 300 alunos do segundo ano e os demais do terceiro ano, serão divididos em grupos para iniciar a visitação monitorada de um museu. Cada grupo deverá ter X alunos do segundo ano e Y alunos do terceiro ano. E o número de grupos deve ser o maior possível. Se cada aluno deverá fazer parte de somente um grupo, então em cada grupo o número total de alunos deverá ser igual a... Vamos lá, como foi dito no sábado, no vídeo, ponto importante da questão. Primeiro você ter consciência que será resolvido por MDC. Por quê? Ele dá números elevados e quer dividir isso em grupos, tá? Se ele quer dividir, ele quer um divisor. E ele fala... o número de grupos deve ser o maior possível, ou seja, é o máximo divisor comum. Segundo ponto, que é ainda mais importante, ele diz que cada grupo deverá ter alunos X e Y, ou seja, cada grupo vai ter elementos misturados dentro dele, tá? Então, encontrando o MDC aqui, pelo método da fatoração simples, né? A gente obtém o valor de 60. O que representa esse 60, pessoal? Nesse tipo de questão, onde são misturados dentro de cada grupo, o MDC representa o número de grupos. Só que vejam que não é isso que ele quer, tá? Ele quer, na verdade, o número total de alunos dentro de cada grupo. Como que a gente encontra o número total de alunos? A gente pega a quantidade de alunos em um ano, divide pelos grupos. A quantidade de alunos no outro ano e divide pelos grupos. Ou então a gente checa ao final da nossa fatoração, está aqui a resposta, tá? Então o valor seria 2 alunos do terceiro ano, né? E 5 alunos do segundo ano. 5 mais 2 nos daria então um resultado igual a 7, tá? Alternativa C é o gabarito dessa questão. Questão bastante simples também, pessoal, tá?
Questão também dada a exaustividade aqui no nosso curso, tá? Então vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão aí. Essa daqui foi a questão 18, que foi cobrada no concurso de diretor escolar, também no dia de domingo, tá? Da prova de domingo. Então vamos acompanhar a leitura aí. Em uma reunião com 19 colecionadores de carro, alguns possuem 22 carros e outros possuem 26 carros. Sabendo-se que essas pessoas juntas possuem um total de 426 carros, o número de colecionadores que possuem 22 carros supera o número dos que possuem 26 carros em. Ou seja, é uma questão do quê? Uma questãozinha de resolução de solução problema, né? Que a VUNESP gosta bastante, tá? Não é uma questão complicada, mas uma questão também que trabalhamos a exaustão no nosso curso, tá? Fizemos muitas questões iguais a essa. Só do ano de 2017 e 2018 a gente deve ter resolvido pelo menos umas 15 questões desse tipo aqui, tá? Com isso, com certeza, os nossos alunos não tiveram dificuldade ao resolvê-la, tá? Mas vamos explicá-la aí. Então, ele fala primeiro que tem colecionador com 22 carros e colecionador com 26 carros. E o número de colecionadores total é de 19. O que a gente faz então? A gente pega, eu achei por bem chamar o número de colecionadores que possuem 22 carros de X, porque eu não sei o número, tá? E o número de colecionadores que possuem 26 carros de 19, que é o total, menos o X, tá? Ok? Entenderam? Então, X 22 e 19, que é o total, menos os que têm 22 carros, tem 26 carros, tudo bem? Depois, a gente sabe que os que possuem 22 mais os que possuem 26 possuem ao todo, são ao todo quanto? 426 carros, tá? 426 carros ao todo, ou seja, 22 carros vezes a quantidade de pessoas que possuem esses 22 carros, mais 26 carros vezes a quantidade de pessoas que possuem esses 26 carros, será igual a 426. Resolvendo aqui, aplicando a técnica distributiva da multiplicação, a gente chega numa equação simples, tá? De primeiro grau, bem simplesinha a equação, deixando a incógnita sempre de um lado e o número inteiro sem incógnita do outro lado, a gente consegue obter o resultado de x igual a 17. O que é 17, pessoal? A quantidade de pessoas que possuem 22 carros. Legal. Bom, se 17 possuem 22 carros, quantas pessoas então vão possuir 26 carros? Não seria 19 menos x? Que nos dá o valor de 19 menos 17, o valor de 2, tá? Essas possuem 26 carros. O que a questão quer saber aí? O número de colecionadores que possuem 22 carros supera o número dos colecionadores que possuem 26 carros em quanto? 17 menos 2 igual a 15. Ok? Então, alternativa aí, letra A no gabarito. Tudo bem? Então, uma questão relativamente simples, tá? Vejam, o concurso de diretor, em todas as questões de matemática, ele foi um pouco mais difícil se a gente comparar com o concurso de fiscal e o concurso de PEB. Entretanto, de todas as questões aí, a gente conseguiria resolver pelo menos com facilidade de 7 a 8 questões, tá?
Mas foi cobrado área, foi cobrado volume, foi cobrado regras compostas, né? Mas foi também um concurso relativamente simples, bem aquém do esperado e bem aquém do nível de questões que a gente deu aos nossos alunos aqui, tá? Questões sempre muito recentes, a gente mexeu com questões de área, volume, sempre com foco na VUNESP 2017 e 2018, e a banca havia cobrado questões bem mais difíceis do que essas questões que foram cobradas aí no certame de diretor, tá? Ok. Vamos então para mais uma questão que eu selecionei, que eu achei uma questão bem interessante, por versar sobre o assunto de volume, né? Inclusive na nossa aula revisão aqui de sábado, que os alunos tiveram, a gente arriscou alguns palpites, né, do que seria cobrado, e um dos temas que a gente abordou aqui foi justamente volume, né? Essa questão de volume foi extremamente simples, tá? Uma questão que não era para encontrar ou para se utilizar de forma de volume de cilindro, nada disso, tá? Um volume de um paralelepípedo reto-retângulo, tá? Então vamos antes ler a questão e depois resolveremos em um momento subsequente. Então, questão 20. Um reservatório inicialmente vazio possui a forma de um paralelepípedo reto-retângulo, cuja base é um retângulo onde o lado maior mede 6 metros. Se forem despejados 21 metros de água nesse reservatório, a água atingirá uma altura de 0,7 metros em relação à base do reservatório. Então, sempre focando, pessoal, nos pontos importantes da questão, tá? Primeiro, um paralelepípedo, tá? Eu fiz uma figura aqui, mais ou menos representativa aí, onde o lado maior, qual o lado maior? Essa base aqui, se é um retângulo, a base é maior aqui, ó, mede 6 metros, né? Depois ele disse aqui, foi jogado, né, foi despejado dentro desse reservatório 21 metros cúbicos de água. Isso aqui é medida de volume. Ah, como que eu sei que isso é medida de volume? Basta, pessoal, verificar metros cúbicos. Por quê? Volume é sempre uma medida de quantas grandezas? 3 grandezas, tá? Por isso que ali em cima a gente representa em cúbico, certo? Elevado à terceira. Já a área é uma medida de segunda grandeza, portanto, a gente representa elevado ao quadrado, ok? Só uma dica aí para vocês. Posteriormente, ele disse que quando despejado esses 21 metros cúbicos de água, a altura alcançada chegou a 0,7 metros em relação à base do reservatório. Como assim? 0,7 metros, vejam só. Vou representar para vocês. A altura aqui ficou em 0,7 metros. Tudo bem? Veja, até agora não fizemos uma conta sequer, tá? Apenas interpretação da questão. Ah, mas eu não sei interpretar. Pessoal, sem interpretar fica quase que impossível resolver questões, ainda mais VUNESP, tá? Então vamos lá, altura 0,7, qual a fórmula do volume? A gente já fez em questões anteriores aí, volume é igual comprimento, largura e altura, tudo bem? Volume é quanto? 21 metros cúbicos, comprimento 6 metros, largura, eu não sei, tá? Largura eu não sei, tá aqui. É a nossa incógnita, e a altura 0,7. Resolvendo aqui ficaria 21 igual 4,2, né? Fazendo a nossa continha aqui, a largura é igual a 5. 5 o quê? 5 metros. Ao final, o que ele nos pede? Ele nos pede que calculemos o perímetro. Opa, perímetro é o quê, pessoal? A soma dos lados, perímetro da base. Olha a base do reservatório aqui, tá? Dessa base, a soma dos 4 lados. Então, resolvendo ali, ó, a gente não tem 2 lados paralelos aqui nesse retângulo, então 6 mais 6.
E outros dois lados paralelos também. 5 mais 5, tá? 6 mais 6, 12. Mais 10, 22. Então, resposta 22. Ok? Tudo bem? A alternativa, então, que deveria, né, ser marcada no nosso gabarito, a alternativa letra D de dado.
no interesse da arrecadação e da fiscalização dos tributos.